Eco-secessionistas botaram máfia estatal para correr armados com estilingues. O Estado só consegue escravizar um povo que se deixa ser escravizado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esta é a história da Guerra Secessionista de Bougainville, ou, como é mais conhecida, a Revolução dos Cocos, iniciada no final da década de 80 por ilhéus inicialmente desarmados em busca de sua independência que, utilizando sua engenhosidade e conhecimentos da floresta, conseguiram expulsar a máfia estatal de suas terras. Bougainville é a maior das ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Salomão. Foi descoberta em 1768 pelo explorador francês Louis de Bougainville, que, com muita modéstia, batizou o lugar com seu nome. Os nativos foram por séculos utilizados como burros de carga, trabalhadores braçais baratos e eram vilipendiados de todas as formas por britânicos, alemães ou japoneses que ocuparam a ilha. Com o fim da Segunda Guerra, a ilha foi novamente incorporada ao Império Britânico, como parte do Protetorado de Papua Nova Guiné. As coisas iam de mal a pior para os bougainvilleanos, mas nos anos 70, a Rio Tinto Zinc, uma companhia anglo-australiana especializada em mineração, instalou na ilha uma subsidiária chamada Bougainville Copper Limited, ou BCL, que começou a extrair cobre e para isso abriu um buraco de 6 km de comprimento, 4 km de largura e meio quilômetro de profundidade no meio da floresta, sem o menor compromisso com o ambiente e sem se importar com as externalidades negativas causadas à população. 800 pessoas foram expulsas de suas terras e deslocadas para favelas. Outras 1.400 tiveram seus direitos de pesca negados e mais de 1 bilhão de toneladas de cobre, chumbo, arsênico e mercúrio foram jogadas no rio Jaba, que acabou completamente envenenado, estéril e morto, e deverá continuar assim por séculos. Os resíduos tóxicos foram despejados diretamente no rio Kawerong e depois levados pelo rio Jaba até a costa, deixando um rastro de morte com 35 quilômetros de extensão. Os peixes nos rios desenvolveram ulcerações e morreram. Pássaros e gambás desapareceram. O rio Jaba ficou cheio de rejeitos e transbordou, transformando terras planas em pântanos contaminados. O povo de Bougainville, desde o início, se opôs à mina. Os nativos proprietários de terras, principalmente mulheres, resistiram à polícia e deitaram-se com seus bebês na frente das escavadeiras, na tentativa de parar a mineração. Após 20 anos de protestos, petições, lobbies e tentativas de negociar um acordo com o governo, que detinha 19% da mineradora, os nativos já estavam fartos de toda a destruição que os extrativistas estavam causando em suas terras e aos habitantes da região. Francisona, então um dos pouquíssimos nativos que trabalhavam na mina de Panguna, que na época era a mina de cobre mais lucrativa do mundo, se apresentou como intermediário entre a empresa e o povo, demandando a interrupção dos processos de mineração em prol da proteção do ecossistema e o pagamento de uma indenização de 10 bilhões de dólares à população. Como esperado, a proposta de Francis foi entendida como uma piada pelos executivos da BCL, o que mais tarde se revelou ter sido um grande erro. Francis saiu da empresa, se dirigiu até o depósito e roubou cerca de 50 quilos de explosivos, os quais utilizou para explodir parte da infraestrutura da mineradora a fim de impedir seu funcionamento. Francis e seus comandados começaram a sabotar sistematicamente as operações da BCL em Bougainville, de modo a inviabilizar a extração de cobre no país. A mineradora recorreu ao governo que, apoiado pela Austrália, respondeu enviando a polícia de choque seguida pelos militares, travando uma guerra prolongada e brutal contra o povo de Bougainville, com o objetivo de reabrir a mina de cobre de Panguna, o que provocou a morte de milhares de nativos desarmados, incluindo um grande número de crianças. Mesmo diante do massacre, os nativos não desistiram. Ao invés disso, eles se reuniram e organizaram o Exército Revolucionário de Bougainville, Bougainville Revolutionary Army, ou PRA. Mas agora não queriam apenas o fechamento da mina, queriam também a separação do estado de Papua Nova Guiné. Assim, em novembro de 1988, teve início a Guerra Secessionista de Bougainville. A missão inicial da PNGDF, a Força da Defesa de Papua Nova Guiné, era suprimir rapidamente a guerrilha de Francis, apoiada no entendimento de que um bando de silvícolas eco-anarquistas não ofereceria resistência às tropas papuásias, mas pouco importava quem era o inimigo. Francis
Zona e seus guerrilheiros não estavam dispostos a desistir. As tropas do BRA eram engenhosas e, embora não tivessem equipamento ou treinamento militar, elas tinham a floresta. Improvisaram tudo, utilizaram estilingues poderosos capazes de acertar um helicóptero, reconstruíram carros avariados e utilizaram seus conhecimentos do território para construir armadilhas e fazer ataques surpresas. Utilizando inicialmente apenas arabatanas, estilingues e flechas venenosas, o BRA, que é constituído de guerrilheiros cristãos devotos, venceu a guerra de Davi contra Golias e conseguiu expulsar as forças militares da ilha. Com base nos conselhos de inteligência militar australianos, os governos da Austrália e de Papua Nova Guiné adotaram uma estratégia militar com dois objetivos principais. O primeiro era isolar Bougainville do resto do mundo com a imposição de um bloqueio militar aéreo e marítimo, dando ordens de afundar qualquer navio que se aproximasse da ilha. O bloqueio mortal efetivamente isolou Bougainville do mundo exterior e foi projetado para forçar o povo do centro de Bougainville a desistir, privando-os de remédios, combustível e ajuda humanitária. Segundo relatos de autoridades locais, o bloqueio ceifou mais de 10 mil vidas. O bloqueio era ilegal sobre vários tratados e convenções internacionais assinados por Papua Nova Guiné e pela Austrália. Pouco se sabia sobre a guerra em Bougainville devido ao bloqueio que impedia a mídia e organizações internacionais de direitos humanos de terem contatos com Bougainville. O governo australiano permaneceu notavelmente silencioso com relação a essas violações, das quais era cúmplice e ajudava através da prestação de reforço militar. A Austrália era fortemente envolvida na guerra através de treinamento, equipamento e financiamento das operações da PNGDF em Bougainville, além do fornecimento de lanchas, barcos de patrulha, helicópteros e aeronaves Nomad, que eram usados para manter e reforçar o bloqueio em torno da ilha de Bougainville. A Austrália concedia à PNGDF centenas de milhões de dólares do dinheiro roubado da população para financiar as operações militares de assassinato e supressão de direitos de pessoas inocentes em Bougainville. O segundo objetivo da estratégia era recuperar o controle da ilha através de violentas operações militares e aumentar as dificuldades do povo na tentativa de colocá-lo contra o exército revolucionário de Bougainville. No entanto, a população de Bougainville Central, estimada em aproximadamente 100 mil pessoas, permaneceu fiel ao BRA. O objetivo de bloqueio era também de privar o BRA de fontes de armas. O resultado foi que o Exército Revolucionário de Bougainville aprendeu a fabricar suas próprias armas. Francis Zona também instruiu os bougainvillianos a desenvolverem plantações autossustentáveis, de modo a não depender de mercadorias de fora. A floresta proveria remédios fitoterápicos, alimento, proteção e muito mais. Ao mesmo tempo, as forças de Ona consertavam as máquinas e equipamentos que a BCL deixou para trás quando fugiram às pressas. Os poucos funcionários que permaneceram em Bougainville, em sua maioria locais, se uniram ao BRA. A engenhosidade de Ona, o MacGyver bougainvilliano, se revelou novamente, aproveitando a principal matéria-prima da ilha, os cocos. Ao extrair o óleo de coco em diversos graus de pureza, os locais podiam cozinhar, fazer sabão, acender lamparinas e até utilizá-lo como combustível, substituindo o óleo diesel em veículos e motores que foram reparados e postos em uso novamente. Ironicamente, o óleo de coco é muito menos poluente e mais eficiente que outros combustíveis, além de ser totalmente natural e não precisa de aditivos, o que fez a Guerra Civil de Bougainville a primeira guerra ecológica de que se tem notícia. Para obter energia elétrica, os bougainvillianos canalizaram parcialmente um rio e empregaram rodas d'água, que movimentavam geradores simples, criando mini-usinas hidrelétricas que dão conforto à população. Tudo o que os moradores precisavam a floresta fornecia, o que deixava o governo papuásio irado. Os anos iam se passando e o domínio do BRA se estendia cada vez mais, chegando a 80% do território de Bougainville. Em resposta, o governo de Papua Nova Guiné pediu nova ajuda à Austrália, que enviou um exército de mercenários da companhia privada britânica Sandline International. E, novamente, Ona e os revoltosos puseram soldados para correr, e a situação se tornou insustentável. Sem ter como vencer os BRA e a população à força, e como o povo de Bougainville estava dando muito trabalho para ser adestrado e a máfia estatal só se interessa por gado manso, o governo papuásio baixou a bola e iniciou as negociações de paz com a arbitragem da Nova Zelândia. Em 1997, a autodeterminação e independência dos nativos foi reconhecida,
Bougainville venceu a Guerra de Secessão, tornando-se uma região autônoma. O governo de Papua Nova Guiné prometeu em 2001 realizar um referendo a respeito da independência nos próximos 10 a 15 anos. O referendo foi realizado em 2019 e 98,31% dos eleitores votaram pela independência. Quanto a Francizona, como um herói clássico, ele viveu recluso por muitos anos, tendo feito sua primeira aparição pública após o início da guerra, apenas em 2004, quando a população lhe deu o título honorário de Rei de Bougainville. Antes disso, ele havia dado depoimentos para o documentário sobre o conflito chamado A Revolução dos Cocos, mas no geral, Ona nunca buscou holofotes ou reconhecimento. Em maio de 2005 foram realizadas eleições presidenciais em Bougainville e Francizona se recusou a concorrer ao cargo de presidente, preferindo viver de forma simples. Apenas 3% dos eleitores compareceram para a votação. Francis assumiu que a alta abstenção significava que os 97% restantes apoiavam sua liderança. Entretanto, no mesmo ano, Francis, ironicamente, sucumbiria a um dos males comuns em regiões de floresta. Francizona morreu de malária aos 52 anos, no ano de 2005. Infelizmente, ele não viu o que o futuro reserva para a ilha de Bougainville e o povo que defendeu a liberdade com unhas, dentes e cocos. Então, meus amigos, quando ouvirem estatistas dizerem que nenhum povo consegue ser livre sem um exército profissional, lembre-se da história de Bougainville, quando um grupo de pessoas numa selva expulsaram polícia, exército e mercenários de 2 países usando apenas estilingues e o instinto de sobrevivência como armas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Deixa Dilson, revisado por BitDove e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!